Se você é mãe e sente que o seu filho não foca em nada, percebe que o seu filho pega um brinquedo, e aí passam 2 minutos, ele vai, larga, muda para outro brinquedo, e daí larga aquela construção que ele estava fazendo no meio do caminho depois de mais 2 minutos, e segue para outra coisa, e daí tem uma outra ideia, e conecta com outra ideia, e assim ele vai pulando de assunto em assunto, e parece que ele não foca em nada, e isso está te deixando preocupada. Calma, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo, que hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre o que acontece no cérebro da criança nos primeiros anos de vida, durante a primeira infância, e porque é comum que a criança tenha esse padrão, que parece que ela não tem foco, e que, porque hoje a gente vê muito, em muitos lugares, as pessoas falando sobre o TDAH e sobre outros transtornos e outras alterações que, que indicam algum diagnóstico, a gente tende às vezes a interpretar esses comportamentos que são normais do processo de desenvolvimento e de amadurecimento do cérebro do seu filho ou da sua filha como um sinal de um diagnóstico, e já logo acende uma luz vermelha na nossa cabeça e a gente começa a se preocupar. Então, antes de você começar a se preocupar, fica nesse vídeo, assiste até o final, porque eu vou te explicar um pouquinho do que pode estar acontecendo no cérebro do seu filho ou da sua filha, e vou te dar também algumas ideias de brincadeiras que você pode trazer para a rotina de um jeito bem leve, bem descomplicado, e que vão ajudar a sua criança a desenvolver essa habilidade de se manter focada por mais tempo, de forma mais, digamos assim, organizada dentro das brincadeiras e até mesmo dentro das atividades da rotina, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho sobre o foco em si, esperado para cada fase, a gente precisa entender uma coisa, que o foco, ele não é uma habilidade que não é uma habilidade que ela nasce pronta com a criança. O foco é uma habilidade que ela é construída ao longo do tempo. E esse processo que constrói a capacidade da criança de focar e de manter uma atenção durante uma atividade, ela depende de várias engrenagens. É um sistema que ele é construído no cérebro da criança ao longo dos primeiros anos e que depende de várias engrenagens. Eu vou explicar aqui agora quais são essas engrenagens para você conseguir entender o porquê que não é tão simples assim esperar que a sua criança tenha foco, tá? Então vamos lá. Eu vou descrever aqui 8 engrenagens que são essenciais para o processo de atenção e foco da sua criança. A primeira engrenagem, ela se chama controle inibitório. O que é o controle inibitório? O controle inibitório é a capacidade da sua criança de conter impulsos, de resistir a distrações, ou seja, a capacidade da criança de começar uma atividade e não se distrair por outras atividades, não deixar que os outros estímulos ao redor dela distraiam ela. A criança começa a desenvolver essa capacidade do controle inibitório por volta dos 2 anos, mas isso começa com 2 anos e só vai terminar lá por volta dos 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, dependendo da criança, dependendo das condições às quais ela é exposta, obviamente. A segunda engrenagem que a sua criança depende para poder ter foco é a capacidade de executar pensamento simbólico. O que é o pensamento simbólico? É a capacidade da criança de imaginar, de enxergar além do concreto, de ter ideias abstratas, ou seja, de representar coisas dentro da cabeça dela, mais conhecido por todo mundo como brincar de faz de conta. Quando a criança tem essa capacidade de imaginar, né, de fazer o pensamento simbólico, ela consegue prolongar um pouco mais a duração da brincadeira, porque ela não vai só no nível concreto dos objetos, né, dos brinquedos que ela está usando, ela consegue ir para um nível acima que é muito mais amplo, que tem muito mais possibilidades, que é o do faz de conta, que é o da imaginação. Então, essa é a segunda engrenagem. A terceira engrenagem que a sua criança vai precisar ter é a da capacidade de fazer o raciocínio sequencial, ou seja, ela entender isso vem primeiro, depois que isso acontece, acontece isso, e depois que isso acontece, acontece isso. Isso, essa capacidade de enxergar sequências, né, começo, meio e fim, e etapas, é o que faz a brincadeira durar. A criança que ainda não tem essa capacidade, ela não consegue prolongar uma brincadeira por muito tempo, porque ela consegue enxergar só pequenas etapas, ela não consegue enxergar a sequência inteira. Essa capacidade começa a aparecer quando a criança tem 3, 4 anos e vai se consolidar por volta também dos 6, 7 anos, tá? Aí a gente tem uma quarta engrenagem, que é a capacidade da criança de ter memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É a capacidade da criança de captar uma informação, guardar essa informação e usar um pouquinho depois. Então, é uma memória que ela usa
entendeu? Ela capta uma informação e ela guarda na memória para poder usar ao longo desse processo. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Você vai jogar um dominó com a sua criança. E aí, logo no começo, uma pedra sua cai. E aí, aquela pedra que é o 2 e o 0, cai e a sua criança vê. Aí, se a criança é menor, ela vai ver, mas ela não vai armazenar aquilo na cabeça dela. Mas uma criança maior, que já tem essa memória de trabalho, talvez ela consiga guardar essa informação e lá no final do jogo usar isso de forma estratégica, para decidir, por exemplo, qual pedra ela vai pôr para, sabendo que a sua última pedra é, por exemplo, o 2 e o 0, te forçar a pular a sua rodada, entendeu? Isso é memória de trabalho. Então a criança precisa ter isso para ela conseguir fazer a brincadeira durar um pouco. Então, por exemplo, ela vai montar alguma estrutura com blocos. Se ela tem memória de trabalho, ela consegue começar a brincadeira procurando por uma peça vermelha, E aí no meio disso, que ela tá mexendo na peça vermelha, ela viu uma peça branca, mas não era aquela que ela queria naquela hora. Mas ela viu, tá ali. Entre as que ela tava procurando para achar a vermelha. Aí lá no final da brincadeira, de repente, ela precisou da branca. Ela vai lembrar na cabeça dela que ela viu a branca no começo da brincadeira, porque ela tem essa memória de trabalho, entendeu? Então tá bom. Aí essa é a quarta engrenagem que a criança precisa. A quinta engrenagem que a criança precisa é a capacidade de se regular sensorialmente. O que isso significa? É a capacidade da criança de, mesmo com estímulos do ambiente, ou seja, luz, som, toque, cheiros, ela não se distrair. Isso, essa capacidade de organizar informações sensoriais, a criança começa a desenvolver desde pequena, que é o início do brincar ali sensorial, né, da criança, e isso vai se prolongando até mais ou menos 7, 8 anos, quando a criança já tem uma capacidade de se organizar em relação aos estímulos sensoriais do ambiente. Aí nós temos a sexta engrenagem, que é a engrenagem da autorregulação emocional. O que é a autorregulação emocional? É a capacidade da criança de, por exemplo, se frustrar durante uma brincadeira e se organizar novamente e continuar tentando. Então ela está construindo alguma coisa e de repente ela põe uma força um pouco maior nas peças e desmonta o que ela estava fazendo, e aí ela fica chateada, fica frustrada, mas continua, ela conseguiu se regular emocionalmente sozinha, sem precisar da ajuda de um adulto, de uma outra pessoa. Aí existe a sétima engrenagem, que é a capacidade da criança de entender sobre previsibilidade e estrutura do ambiente, da rotina. Voltando aqui, essa regulação emocional da criança, ela vai começar a ser desenvolvida com 2, 3 anos, mas de novo, só vai se concretizar por volta dos 8 anos, tá? Uma criança, antes disso, ela ainda tem essas oscilações e precisa um pouco da intervenção do adulto para conseguir se organizar, pelo menos em algumas situações do dia ainda. Até que ela tenha bastante repertório para conseguir fazer isso sozinha. Voltando lá, agora indo de novo para a sétima engrenagem. Na sétima engrenagem, a gente entra no ponto da capacidade da criança de entender sobre previsibilidade, sobre estrutura do ambiente, estrutura da rotina. Quando a criança é um pouco maior, ela consegue entender como o ambiente é organizado e como a rotina dela é organizada e como os eventos acontecem numa sequência. E por isso são previsíveis. E aí, por que isso acontece de forma previsível para a criança? Ela consegue se sentir segura. Aí aqui entra um ponto bem interessante. Não é só porque a criança já tem a capacidade de entender essa previsibilidade da rotina que ela vai conseguir organizar esses fatos sozinhos na cabeça dela. Então, é importante que a rotina dela e os ambientes dela sejam organizados para ajudar a criança a conseguir fazer isso. Então, é importante que os eventos do dia aconteçam sempre numa mesma sequência, mais ou menos no mesmo horário. Conforme a criança cresce, é possível você ir flexibilizando cada vez mais, mas não muito, as coisas precisam acontecer sempre numa mesma sequência. E os ambientes precisam estar organizados sempre de uma forma um pouco previsível para a criança. Não dá para cada dia o dia acontecer em uma sequência diferente e não dá
para cada dia a regra da casa ser diferente. A regra precisa ser consistente, a rotina precisa ser consistente. Então, isso não depende só da capacidade da criança de perceber isso, tá? A criança não vai conseguir perceber, por exemplo, se a rotina dela for muito diferente. Se segunda for uma rotina, terça outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra, sábado outra, domingo outra. A criança precisa ter essa previsibilidade. E se o dia é muito diferente, talvez seja interessante nesse momento trazer pistas visuais para a criança, que deem a sequência do que acontece e que esteja em um lugar que ela consegue ver com facilidade, então a porta da geladeira ou na parede do quarto dela, ou alguma coisa que dê para ela a antecipação do que vai acontecer naquele dia. Isso é muito importante. Essa capacidade da criança de entender um pouco de sequências começa com 2 anos e aí vai crescendo aos poucos, conforme ela chega nos 5, 6 anos. Então, o que isso significa? Significa que com 2 anos, a criança talvez consiga entender sequências simples, com 2, 3 etapas no máximo. Conforme a criança vai crescendo, ela consegue entender mais blocos sequenciais e blocos cada vez mais específicos. Então, ela consegue, com 6 anos, começar a entender a sequência do, por exemplo, jantar, tomar banho, colocar o pijama, escovar o dente, ler um livro, entende? São várias etapas e etapas bem específicas. No caso da criança menor, ela vai entender blocos menores, então, blocos mais amplos, que abrangem mais coisas ao mesmo tempo. Então, ela vai entender, sei lá, parquinho. Depois do parquinho, ela vai entender lanche. Depois do lanche, ela vai entender banho, entendeu? Ela não tem esses detalhes específicos do banho, pijama, escovar o dente, passar o fio dental, fazer xixi, dar descarga, etc. E tal, tá bom? É importante você ter isso em mente, porque você é a pessoa que vai ser responsável por dar essas informações para ela. E aí, a última engrenagem, obviamente, é a última, mas não é a menos importante, é a qualidade do vínculo da criança com quem representa o apego seguro dela. Então, é muito importante que a criança tenha essa segurança emocional. Conforme a criança se sente mais segura, mais fácil é ela focar em uma atividade sem se preocupar com aquela pessoa que representa o apego seguro e que some. Então, o que isso significa? Significa que, se você é o apego seguro da sua criança, que muito provavelmente seja isso, quando a criança é menor, é muito mais provável que ela consiga focar em uma brincadeira se ela estiver perto de você e com você no campo visual dela. Também é muito provável que ela se sinta confortável em talvez perder você de vista se você não tem o hábito de, por exemplo, sair de casa sem dar tchau para ela, sem dar essa previsibilidade. Porque, por exemplo, às vezes ela tá lá brincando de alguma coisa e você saiu e não deu tchau. Essa criança vai começar a entender que toda vez que você sai do campo visual dela, pode ser que você saia de casa. E aí, quando ela precisar de você, você não está disponível. E aí ela começa a fazer o quê? Não querer tirar você do campo visual dela. Então, acontece o inverso. É importante nesse momento que você entenda que você precisa dar essa segurança para ela. Ah, eu vou sair, mas eu volto assim que terminar. A criança não vai entender, por exemplo, horas. Então, o que eu costumo fazer? Eu dou a noção de tempo em relação a eventos que acontecem no dia. Ah, eu volto na hora do lanche. Ah, eu volto assim que acontecer tal coisa. Porque daí a criança já sabe a sequência até aquela tal coisa. E aí, quando acontece aquela tal coisa, eu chego. E aí eu tenho que chegar. Porque é isso, você vai construindo a confiança da criança. E outra coisa importante é, a criança só consegue focar quando ela também tem a necessidade dela de acolhimento, de atenção, de vínculo preenchido. Então, não é só sobre a criança brincar sozinha perto do seu campo visual, ela precisa também ter um momento de troca com você, da sua atenção direcionada para ela sem nenhuma distração. É importante que a criança faça isso. Inclusive, é muito mais fácil da sua criança focar, do seu filho ou da sua filha focar em uma brincadeira de forma mais eficiente, brincar de forma mais engajada, se isso acontecer logo depois de vocês terem um momento juntos, de vínculo, de troca, bem interessante. Por quê? Bem construídos, bem intencionais, com presença, sem você ficar, por exemplo, dando atenção junto, mas trabalhando, ou dando atenção junto no celular, ou dando atenção junto e assistindo televisão. É muito importante que você faça isso, principalmente antes dos momentos em que você quer, ou que você precisa que a sua criança brinque de forma independente, focada, tá bom? Então, por que eu listei todas essas engrenagens? Porque é importante a gente entender que o foco, ele não é só uma habilidade que a criança tem. Ah, putz, a criança começa a ter foco lá com 7, 8 anos. Aí chegou 7, 8 anos, sua filha não tem foco. Aí você fala, meu Deus, não tem foco. Deve ser um possível DH, vamos investigar. E aí,
você chega no consultório médico e você relata tudo o que está acontecendo com a sua criança. Mas, às vezes, a gente omite, até por não conhecer, todos esses processos anteriores que não aconteceram. Então, por exemplo, a rotina não é previsível, os ambientes não são organizados, a criança não tem um apego seguro com a pessoa que é o vínculo, com quem ela tem o vínculo principal, né, emocional. A criança não trabalhou brincadeiras que são precursoras daquelas primeiras habilidades que eu falei, que é da memória de trabalho, do raciocínio sequencial, do controle inibitório. Então, a criança precisa ter esse processo dessas 8 engrenagens construídos ao longo do tempo para que ela chegue nos 7, 8 anos com uma capacidade de ser uma criança focada. Aí, obviamente, que existe um fator que hoje é muito comum e que contribui para as crianças não terem foco, que é o uso excessivo de telas. É óbvio que uma criança que usa excessivamente as telas vai ter menos foco. Nós somos assim. Pode observar, o dia que você usa muito telas, que você fica muito ali no loop, né, das mídias sociais, principalmente naquelas coisas um pouco mais de entretenimento puro, que liberam muita dopamina muito fácil, o seu cérebro fica um pouco mais distraído, um pouco mais né, é mais desafiador você focar em um assunto específico por mais tempo. Então é importante você ter noção dessas informações. Ah, tá bom, Michelle, mas então eu cheguei nos 7, 8 anos e a minha criança não tem foco e falando aqui, vendo o que você tá falando, eu percebi que ela não tem essas engrenagens bem construídas, bem posicionadas, digamos assim, no sistema dela. Ah, então tá bom, o que eu faço? Sento e choro? Não. Você pode, né, começar a partir de agora a ajustar esses pontos. Nunca é tarde para a gente recalcular a rota e colocar o carro na direção certa, tá? Então, o que você pode fazer? Se você não tem uma rotina previsível, arrume a sua rotina, a rotina da sua criança, do seu filho e da sua filha, de forma que seja previsível. Se os ambientes não são organizados, você precisa fazer isso. O seu filho e a sua filha não vão fazer isso sozinhos. Seria curioso demais se eles fizessem isso sozinhos. Você precisa fazer, você é o adulto responsável por fazer isso pelo seu filho, pela sua filha. Ai, putz, eu não consigo ter momentos de qualidade. Você precisa arrumar esse tempo. Isso é essencial para o processo de construção do ser humano que você está fazendo dentro da sua casa. Entendeu? Você precisa arrumar o tempo. Ah, mas eu não tenho 2 horas livres. Você não precisa de 2 horas livres, você precisa de 15 minutos. E você precisa que esses minutos aconteçam com previsibilidade, com consistência, sempre no mesmo momento. Seu filho e a sua filha precisam saber que esses momentos vão acontecer. Só a partir daí eles começam a ter um pouco mais de segurança emocional. Ai, nossa, meu filho nunca brincou de brincadeiras que ajudam a desenvolver a capacidade de controle inibitório. Então, vamos começar a brincar dessas brincadeiras. Ai, meu filho, a minha filha nunca brincaram de brincadeiras que ajudam a desenvolver memória de trabalho. Vamos começar a brincar dessas brincadeiras, então. Ai, nossa, meu filho e minha filha nunca brincaram muito de faz de conta, eu não tenho paciência. Vamos começar a criar essas situações dentro da sua rotina e sempre lembrando que existem formas da gente trazer as brincadeiras para a rotina de um jeito que seja leve e descomplicado para você também. Então é importante a gente ter isso em mente, tá? Nunca é tarde pra gente recalcular a rota. Então eu vou dar agora para vocês algumas ideias de brincadeiras e de coisas que a criança possa fazer para ajudar a chegar um pouco nessas habilidades. E por que eu falo isso? Porque você não precisa necessariamente exigir que a sua criança tenha foco. Tá? Na verdade, você não deve fazer isso. O que você precisa fazer é, você precisa oferecer os contextos dentro da rotina para que as habilidades necessárias para sua criança focar se desenvolvam. Então, você vai trazer para a rotina jogos e brincadeiras que envolvam troca de turno. Isso ajuda muito a trabalhar o controle inibitório. Então, por exemplo, brincar de estátua, de morto-vivo, joguinhos de tabuleiro, jogar, por exemplo, dominó. Dominó já tem também essa possibilidade de trabalhar um pouquinho de memória de trabalho. Jogo da memória também é uma ótima possibilidade. Você também pode estruturar brincadeiras que tenham começo, meio e fim. Então, poxa, vamos fazer uma pizza de massinha, tá? A gente começa a pizza de massinha por onde? Pela massa. E depois da massa, o que a gente põe? A gente põe o molho, aí faz o molho, entendeu? Brincar também de faz de conta, então com objetos variados.
Isso é super importante. Ai, putz, eu não tenho paciência para brincar de faz de conta, mas eu adoro cozinhar. Então você vai fazer a sua criança brincar de faz de conta enquanto você cozinha. Você vai trazer a sua criança do seu lado para ela brincar de faz de conta de cozinha enquanto você também cozinha. É legal, porque ela vai ver você fazendo e vai copiar o seu modelo também. Aí, para você trazer um pouco de previsibilidade para sua criança, talvez usar quadros, e não precisa ser nada mega elaborado, tá? Você pode fazer no PowerPoint mesmo, um quadrinho com sequências da rotina. Se for fácil para você, fotografa o que está acontecendo com a sua criança durante uma semana. Então, putz, vai para natação, fotografa a sua criança na natação. Aí, a escola, fotografa a escola. E aí você vai fazendo quadrinhos sequenciais, porque daí vai ser exatamente o que acontece na rotina da sua criança. É muito bom isso, é bem bacana, eu já usei aqui e funciona super bem. É interessante você organizar também os ambientes da casa de forma que sejam ambientes organizados e de acordo com a quantidade de estímulos que a fase do seu filho ou da sua filha consegue administrar. Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, se você colocar 26 brinquedos ali na prateleirinha dela de brinquedos, para ela é demais, ela não vai conseguir focar, porque é muito estímulo. Talvez se você colocar 3 brinquedos, você vai perceber que ela brinca de forma muito mais eficiente e sustenta muito mais tempo em cada um desses brinquedos do que se você colocar os 36. Às vezes a gente tem a percepção de que se você colocar bastante brinquedo, a criança vai ter, ela tá na idade que ela fica 3 minutos por brinquedo, então vou colocar 36 brinquedos, porque daí vai dar muito tempo, né? 3 vezes 36, mas não é assim que acontece. Porque a criança, lembra, quando ela é pequena, ela não tem a capacidade de filtrar os estímulos. Então ela vai olhar, ela tá com um brinquedo na mão, aí ela vai olhar o outro brinquedo, ela vai perder o foco, aí ela vai pegar o outro brinquedo. Entendeu? Então, o que de repente ela ficaria 2, 3 minutos olhando esse brinquedo, ela vai ficar 30 segundos. E o que você esperava não vai acontecer, você vai se frustrar e a sua criança não vai brincar de uma forma eficiente e nem de uma forma que estimule aquela brincadeira com começo, meio e fim, uma exploração que seja, de fato, eficiente para o processo de desenvolvimento dela. Aí, é importante a gente também ter em mente exatamente isso que eu falei sobre os tempos. A criança, ela, por mais que ela tenha todas as condições favoráveis para ela focar, existe uma coisa que é muito simples, que é o tempo de acordo com a idade em que ela está. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano, ela vai conseguir focar 1, 2 minutos no brinquedo, a não ser que seja um brinquedo que não é um brinquedo aberto, digamos assim. Então, por exemplo, se você der um pianinho com sons, tem uma questão ali de estímulo sensorial, uma coisa até que meio que hipnotiza. A criança pode ser que ela fique mais tempo, mas é comum que ela fique uns 2 minutos com um brinquedo mais simples e tal, uma coisa básica, exploratória. Quando a criança cresce um pouquinho mais, ela tem uns 2 anos e pouquinho, isso daí dobra, já vira uns 4, 5 minutos, né, por brinquedo. Aí a criança fica um pouquinho maior, 3 anos, já sobe, chega um pouco mais próximo de 10 minutos, mas a criança ainda não consegue sustentar ali 10 minutos. Isso vai variar, vai ficar entre 5, 6, 7, 8 minutos, dependendo do brinquedo e dependendo da situação. Aí ela cresce um pouco mais, completou 4 anos, poxa, você vai conseguir ver uma criança brincando 10 minutos em tarefas um pouquinho mais curtas, com regrinhas um pouco mais simples e tal. Daí a criança completou mais 1 ano, 5 anos. Poxa, aí começa a sustentar uma brincadeira maior. 10, 15 minutos, se você estiver falando de condições perfeitas ali, do ambiente organizado, da criança com o vínculo dela bem atendido, né, a necessidade de vínculo bem atendida e etc. Aí, conforme a criança cresce, a partir dos 5 anos, o que vai mudar é que ela vai conseguir brincar com um pouco mais de autonomia, ela vai conseguir criar dentro da mesma brincadeira maiores sequências, maiores eventos, mais possibilidades, e ela começa a não se distrair tanto com os acontecimentos ao redor dela. Ela consegue, de fato, focar, tá? Então, você vai percebendo que esse tempo vai aumentando. Os meus filhos agora têm 7 anos. Dependendo da brincadeira, pode ser que eles fiquem meia hora, 40 minutos, por exemplo, brincadeiras que eles amam, que dura muito tempo para eles, são brincadeiras com bloco de montar, com Lego, com massinha. Eles conseguem ficar bastante tempo nesse tipo de brincadeira, mas eles precisam estar dentro das condições favoráveis. Então eu tenho que deixar o ambiente não com muitos estímulos, se não tiver música ao redor, eles não se distraem, se não tiver outros brinquedos
que tem um apelo maior para a curiosidade deles ao redor. Então, por exemplo, um dos meus filhos gosta muito de instrumento musical. Se ele estiver brincando de Lego e ele de repente enxergar, sei lá, a bateria dele no canto, ele vai querer largar o Lego e brincar com a bateria. Então, aí, por exemplo, eu monto um lugarzinho para eles brincarem de Lego em um lugar que não tenham esses outros brinquedos que eu sei que vão distrair com muito mais facilidade, tá? Bom, acho que a gente conseguiu cobrir aqui boa parte dos pontos que eu precisava falar para vocês. Então é importante você ter isso na sua cabeça, de todas essas engrenagens. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo também todas as engrenagens para você conseguir olhar com calma e fazer meio que um checklist se tudo está em ordem aí na sua casa. E a ideia é você, antes de dizer que o seu filho ou a sua filha não tem foco, e se preocupar e começar até mesmo problematizar esse comportamento, é avaliar todas essas condições e pensar, poxa, será que essas condições estão sendo oferecidas para o meu filho ou para minha filha da forma ideal? Porque às vezes a gente tem essa expectativa, mas a gente ignora a importância do ambiente, da rotina, da forma como o ambiente é organizado, da forma como a gente se posiciona e cria um vínculo de qualidade com a criança e, obviamente, o estágio em que a criança está. A gente não pode desconsiderar isso. Por mais que você crie todas as condições favoráveis, não adianta você querer esperar que uma criança de 4 anos tenha um foco de 30 minutos. Porque não é comum que isso aconteça pelo simples fato de que o cérebro dela ainda não atingiu o estágio de amadurecimento necessário para isso. É como se você é como se você pegasse uma fruta do pé antes dela estar madura e você esperasse que ela tivesse com o mesmo sabor e as mesmas características de uma fruta madura. Não adianta. Você precisa dar esse tempo de amadurecimento para o cérebro do seu filho e da sua filha. Se você não tiver essa paciência para esperar essas etapas chegarem e você não tiver intenção na rotina e presença de qualidade para sua criança chegar nesse estágio do desenvolvimento neurológico dela, e com essas condições que são, que dependem do ambiente, da sua relação com ela e da rotina, da forma como a rotina está organizada, sua criança não vai ter foco. Então, a gente precisa ponderar esses pontos antes de dizer que a nossa criança de fato não tem foco e simplesmente problematizar esse comportamento, tá bom? Porque quando você entende isso, muda tudo. Você começa a entender o processo de desenvolvimento da sua criança, você começa a assumir o seu papel dentro desse processo de desenvolvimento, você consegue fornecer para sua criança, oferecer para sua criança um suporte real para que a sua criança chegue no ponto em que ela precisa chegar para focar, para ter brincadeiras que realmente são eficientes para o processo de desenvolvimento em que ela está. Tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras mães que também podem se interessar por esse assunto, compartilhe com o seu companheiro, com sua companheira, que também estão junto com você questionando esse ponto da atenção do seu filho ou da sua filha, porque isso é muito importante. E se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos que são voltados para mães, para pais, para avós, enfim, para pessoas que ficam com crianças, principalmente crianças na primeira infância ou crianças ainda próximas do estágio de desenvolvimento correspondente à primeira infância. E a ideia de todo o meu conteúdo é sempre trazer para você formas de usar o brincar na rotina de um jeito bem leve, bem descomplicado, para impulsionar o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.